Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão! E aí, fera, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos dar início à introdução do estudo de funções. Existem 3 perguntas que nós precisamos responder nesta playlist. Claro, com muita calma. Primeira pergunta é: o que é uma função, fera? Muitos de nós estudamos algo sem saber o que de fato estamos estudando, apenas usando a memória, aquela memória que é responsável pela decoração dos fatos, né? Mas aqui nós vamos trabalhar buscando dar significado, ou seja, o conceito, a parte conceitual é extremamente importante, certo? Que são suas ideias em suas essências. A ideia de qualquer conteúdo deve ter uma essência, então nós precisamos saber responder o que é uma função. A segunda pergunta que nós vamos responder é: para que estudamos uma função, certo? Para que estudar função? Isso nos ajuda a entender mais de perto o conceito de função. E a terceira pergunta é: quais os ingredientes que nós precisamos para obtermos uma função, certo? Uma função, ela é obtida a partir de alguns ingredientes. Então, nesta playlist, nós vamos trabalhar a introdução do estudo de função, certo, fera? Fique ligado, é claro, para iniciarmos, nós vamos primeiro preparar o terreno, ou seja, vamos entender um pouco o que é o plano cartesiano, que é a área de trabalho, que é a nossa tela, que é o nosso quadro, onde nós vamos pintar funções, onde nós vamos desenhar funções, onde nós vamos dar uma visibilidade para as funções, certo? Então fique ligado que a partir de agora você vai saber, conhecer um pouco mais sobre o plano cartesiano e o produto cartesiano. Fera, vem comigo! Se liga na aula! Saudações, feras! Estamos aqui introduzindo o estudo de funções. Para isso, vamos falar um pouco sobre os referenciais cartesianos, que é nada mais do que uma área de trabalho, certo? É o terreno no qual nós vamos preparar para plantar as funções. É com esta área de trabalho que nós vamos ser capazes de visualizar algumas funções, certo? Mas vamos continuar aqui. Veja bem, primeiramente, o camarada, o matemático e filósofo francês René Descartes, que foi um dos responsáveis pela organização desse plano cartesiano. Então, o que é que nós temos desse cara? De seu trabalho enquanto matemático, destacou seu estabelecimento da relação entre a álgebra e a geometria. Olha só, nasceu assim um novo ramo da matemática, que é a geometria analítica, certo? Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, que em matemática, nós tínhamos a geometria separado da álgebra. Então, o que foi que esse cara fez? Esse cara, ele uniu essas duas áreas, dando então assim origem, nascendo assim um novo ramo, que é a geometria analítica, certo? Porém, aqui nós não vamos trabalhar com geometria analítica. Aqui o nosso objetivo é o estudo das funções, que é uma área da matemática responsável pelo cálculo avançado. Então, é muito importante que você, aluno, preste muito atenção em tudo que vai ser colocado aqui, pois é preciso entender primeiro as noções básicas, os conceitos básicos, para que você tenha sucesso nas coisas que virão mais à frente. Certo, fera? Então, vamos entender melhor o que é esse plano cartesiano que eu quero destacar nessa aula. O referencial cartesiano é um plano que serve como se fosse um GPS, para que a gente possa se localizar. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós vamos tomar um eixo X e vamos tomar um eixo Y. E esses eixos se encontram, se cruzam em um ponto que nós vamos chamar de origem, certo? Então, esse ponto aqui é chamado de origem. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, nós temos que esse eixo X é o eixo das abscissas. O nome dos eixos são os elementos pertencentes às abscissas, tá? E o Y é o eixo das ordenadas.
Para você que nunca visualizou isso, que nunca viu, é importante ficar muito atento a essas informações iniciais, pois elas é a base, né, para tudo que será dito mais à frente. Então, vamos lá. Continuando aqui, eu tenho a origem. Além disso, o que é que eu tenho no plano cartesiano? Os quadrantes. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Nós temos 4 quadrantes. Seguindo o sentido anti-horário, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vida que segue, vem comigo. Olha só, o que são as coordenadas? As coordenadas, pensa no GPS. Como é que você consegue chegar em um determinado lugar a partir do momento que você liga um GPS? O GPS ele vai te levar a uma determinada localização usando coordenadas, certo? Tudo isso é informado ao seu GPS por via de satélite, mas o que nós temos ali é toda uma programação matemática baseado em coordenadas cartesianas. Então vamos lá, feras. Observe primeiro que eu tenho um ponto P aqui. Veja bem, em geometria, se eu não levo em consideração esses eixos X e esse eixo Y aí, em geometria, esse ponto P, não importa onde ele estaria, esse ponto ele seria o mesmo ponto, certo? Então, o que eu teria aqui é que o ponto P é um ponto que eu poderia movê-lo para qualquer lugar, ele não mudaria, mas a partir do momento que eu coloquei um eixo X e um eixo Y, eu tenho como intenção dar a esse ponto uma coordenada. Observe que este ponto P está no primeiro quadrante, está nesse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante. Agora, veja bem, esse ponto P ele tem um elemento no eixo X, que é a abscissa X1, e também tem um elemento no eixo Y, que é a ordenada Y1. O que aconteceu é que, para entendermos bem, é como se nós estivéssemos saído do zero, se deslocado x1 para a direita, depois subido y1. Mas vamos lá. O que nós temos é isso. O ponto saiu do zero, caminhou para a direita, depois subiu. Caminhou para a direita x1 unidades e subiu y1 unidades, certo? Esse é o ponto P. Agora, continuando, o que eu tenho é que o ponto P tem a abscissa x1 e tem ordenada y1. Essa é a realidade do ponto P, certo? E x1 e y1 juntos são as coordenadas. Observe que a partir do momento que eu uno esses dois elementos, esse ponto ele deixa de ser somente um ponto, ele passa a ser uma coordenada para nós, ou seja, é uma referência, é algo na qual nós queremos a partir do zero, tomamos como referência o zero, que é a nossa maior referência, e encontramos qualquer outra coordenada, certo? Vamos lá, continuando. Agora observe o seguinte, imagine que o ponto P esteja em cima do eixo X. O que aconteceu é que, se você considera que esse ponto estava no zero, ele se deslocou para a direita, ele nem subiu e nem desceu. Neste caso, o que nós temos é que as coordenadas desse ponto P, o x1 já está aqui, mas o y, olha, se o y representa, veja bem, fera, deixa eu voltar aqui, o y representa um deslocamento na vertical, ou seja, o ponto P, nesse caso, subiu, ele está acima do zero, mas ele poderia estar abaixo do zero, certo? Porque eu observo que com relação a y, ele sobe ou ele desce. Com relação a x, ele vai para a esquerda ou para a direita, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, observe agora que o ponto P, ele veio para a direita, saindo do zero, mas ele nem subiu e nem desceu. Neste caso, o seu y vale zero. Então, o que eu tenho é que as coordenadas do ponto P é x1 e 0. Nós vamos ver isso com mais cuidado aqui, certo? Dentro da aula, durante toda esta aula. Vamos lá, continuando. O ponto P tem a abscissa x1 e ordenada 0, pois ele nem subiu nem desceu. Ele não teve deslocamento na vertical, só teve deslocamento na horizontal, certo? Ou seja, isso conclui-se o quê? Nós concluímos o quê com isso? Que o ponto P, toda vez que estiver em cima do eixo X, significa que
o seu y, a sua ordenada é 0, certo? Então vamos lá. Analogamente, nós vamos seguir o seguinte raciocínio. Observa que agora o ponto P vai estar em cima do eixo y, ou seja, ele se desloca na vertical. Ele nem caminhou para a direita, nem caminhou para a esquerda. Neste caso, quem é 0? A sua abscissa. Está aqui, o seu x vale 0, pois não houve deslocamento na horizontal, só houve um deslocamento na vertical. Ou seja, o seu valor na vertical é y1, na horizontal é 0. Continuando, o ponto P tem a abscissa 0 e a ordenada y1. 0 e y1 são as coordenadas do ponto P. Vida que segue, vamos lá. Observe essa questão aqui comigo. A figura a seguir representa um mapa bastante simplificado de uma cidade, em que estão marcados alguns de seus pontos de interesse. Eu tenho aqui o mapa e eu tenho aqui a legenda, que eu tenho que ter muito cuidado com as informações visuais que são me dadas na questão. Então vamos lá. O que é que ele quer? Nesse mapa, a coordenada, qual coordenada? G5 indica a localização. G5, aqui eu tenho G e aqui eu tenho 5. Eu vou fazer o encontro desses dois elementos, na horizontal e na vertical. Em quem eu cheguei aqui no Y. Ou seja, Y é o ponto de coordenada G5. Agora, o que é Y? Olhando para a minha legenda, Y representa o cinema. Observe que é uma questão simples, mas que já aplica-se o conhecimento estudado até o momento. Vamos à próxima questão, para que a gente possa explorar um pouco mais do que foi falado até agora. Uma outra questão é, uma cidade tem 4 pontos distintos, turísticos no caso, certo? Considerando que os pontos são identificados pelas coordenadas. Olha que ele fala das coordenadas A, coordenada B, coordenada C e coordenada D. No plano cartesiano. O gráfico que melhor representa as localizações dos pontos turísticos é, vamos lá, olhando para o ponto A, eu tenho que ter 1 e 0. O ponto B, 2 e 1. O ponto C, 2, 3 e o ponto D, 3, 1. Olhando para a letra A, eu não tenho o ponto 1, 0, certo? Seria o ponto. Vamos fazer uma figurinha aqui bem vagabunda. Aqui eu tenho 1, certo? E aqui eu tenho 0. Olhando para esse ponto 1, 0, o que nós temos é que o y vale 0, ou seja, não houve deslocamento para cima ou para baixo. Mas o x vale 1, então houve um deslocamento de uma unidade para a direita. Eu saio do 0 e faço isso, indicando também que não houve nenhum deslocamento para a direita, certo? Então, neste caso, o que nós temos é essa situação aí. Tranquilo, fera? Então, observe que na letra A isso não acontece. Não acontece na letra A, então vamos cortar a letra A. Não acontece na letra B. Só pela primeira coordenada eu já consigo eliminar a letra A, a letra B não acontece na letra C, pois eu teria que ter um ponto aqui, tá? Olha só onde é que eu tenho que ter um ponto. Aqui. Vamos lá, vamos ver se aparece esse ponto aqui. Beleza. Então, isso não acontece aqui, né? Então, vamos lá. Olha que acontece na letra D e acontece na letra E. Eu tenho aqui um 0 e tenho aqui também um 0. Agora, vamos para a segunda coordenada, que é o ponto B. Eu tenho que ter 2 e 1. 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Ou seja, olhando para o ponto D, eu tenho aqui 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Ou seja, acontece sim na letra D. Vamos verificar se o ponto 2, 1 também está na letra E. 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Observa que não tem ponto aqui. Então, isso indica que a nossa resposta é a letra D. Se formos para a letra C, vai ter 2 e 3, 2 unidades para a direita e 3 para cima. Observe que eu tenho 2 unidades para a direita, começa sempre do 0, tá? 2 unidades para a direita e 3 para cima. Aqui eu tenho um ponto, tranquilo. Olhando para a letra E, também vai acontecer 2, 3. Agora, se eu for para o ponto D, eu tenho que ter 3, 1. E acontece, ó,
3, 1. E aqui também acontece 3, 1. Ou seja, o único ponto que difere é o ponto B. Então, a resposta é a letra D, certo? Acompanhe aqui comigo mais uma questão. Essa aqui foi uma questão do Enem. No labirinto, em um parque de diversões, representado pela malha quadriculada, encontra-se 7 crianças. Ana, Carol, Samantha, Denise. Vamos destacar essas informações desde já. Ana, Carol, Samantha, Denise, Roberta, Eliana e Larissa, representadas por pontos identificados pela letra inicial do nome de cada uma delas. Ou seja, A representa Ana, B representa, no caso C, representa Carol, S representa Samantha e assim por diante. Considere que cada criança deve ser deslocar apenas na direção horizontal ou vertical. Que foi que ele disse? Que as crianças só podem se deslocar na direção horizontal ou vertical dentro do labirinto. Desse modo, Ana, quem é Ana? Vamos destacar aqui Ana. Ana, aqui está. Encontra-se equidistante. Essa palavra equidistante, equi em matemática, sempre significa igual, certo? Olha lá. Igual. E distante, distância. Então, igual distância. Então, Ana encontra-se a igual distância de Samantha e de... Olha, ele já disse que Ana encontra-se a mesma distância de Samantha. Ele já mandou usar Samantha como referência. Samantha está aqui. Certo? E de quem? A mesma distância. Observe que nós temos aqui... Eu vou apagar isso aqui para tentar diminuir esse círculo, para ficar melhor. Certo? Voltou? Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho aqui Ana e tenho aqui Samantha. Vamos lá. Samantha, cadê Samantha? Tá aqui. E Ana, aqui. Então, observe que para chegar em Samantha, saindo de Ana, Ana tem que dar 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. Agora, a Ana também dá 5 passos para chegar em quem? Olha que para chegar em C, em Carol, não é, ela só dá 3 passos. Para chegar em E, que é quem? Eliana, ela vai dar quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, também não é Eliana. Agora, olha que para chegar em Denise, ela vai dar quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5. Observe que para chegar em Denise, Ana dá 5 passos. Da mesma forma que para chegar em Samantha, Ana dá 5 passos. Então, eu já tenho uma resposta. Que ela pergunta aqui, Denise, Ana encontra-se equidistante de Samantha e de quem? E de Denise. Se formos avaliar os demais, o que nós teremos é que para chegar no L, que é Larissa, ela vai ter que dar um passo a mais, né? Que ela vai ter que descer e dar um passo para a direita. E R, observe que está muito distante. Então, a resposta, de fato, é a letra B, certo? Vamos a mais uma questão. Mais uma questão do Enem. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre. Olha, nós temos que construir aqui uma nova torre de transmissão que envie sinal para as antenas A, B e C, já existentes nas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Nós temos uma antena A, B e C. Essas 3 antenas já existem dentro da cidade. O que ele quer construir é uma nova torre de transmissão que envie sinal para essas antenas. A torre deve estar situada em um local. Vamos lá embaixo, aqui embaixo comigo. A torre deve estar situada em um local
equidistante, de novo, ó, equidistante, a uma mesma distância das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Observe que nós vamos colocar, ele vai construir uma nova torre equidistante às 3 antenas. Vamos lá. Eu preciso colocar aqui em um determinado local essa torre. Observe que se formos para as alternativas, pegando 65 e 35, 65 estaria aqui no meio e 35 estaria aqui no meio. Se formos aqui fazer esse encontro, observe que vai ficar mais ou menos aqui. E esse ponto, observe que não é um ponto adequado para que as 3 antenas estejam à mesma distância desse ponto. Mas dá para fazer isso sem precisar avaliar cada uma das alternativas, pois eu observo aqui este ponto aqui, ó. Observe que este ponto ele está no meio entre A, B e C. Observe que para chegar nesse ponto aqui, eu tenho que dar 2 passos para a direita. Vamos colocar aqui, ó, 2 passos para a direita e 1 passo para cima. Ou 1 passo para cima e 2 para a direita, tanto faz. Saindo do ponto B, eu dou 2 passos para a esquerda e 1 para cima. Ou 1 passo para cima e 2 para a esquerda. Então, essa também é uma realidade. Agora, saindo do ponto C, eu posso dar 2 passos para baixo e 1 para a esquerda. Ou 1 para a esquerda e 2 para baixo. E aí eu sempre tenho 3 passos saindo de A, B e C. Ou seja, que ponto é esse? É o ponto 50, olha lá, é o ponto 50 e 30. Então eu tenho que ter coordenadas 50 e 30. Isso está na letra E. 50x e 30y, certo? Então, feras, espero que tenha ficado claro as coordenadas no plano cartesiano. Vamos fazer mais uma aula, certo? Usando um programinha de geometria dinâmica que vai interagir um pouco mais conosco com relação ao plano cartesiano. Se você gostou dessa aula, se ficou claro para você, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Certo? Até a próxima aula. Acompanhe comigo esta playlist que nós vamos dar um curso completo de funções para você, construindo todos os conceitos da melhor forma possível, usando ideias simples e eficientes. Tranquilo, fera? Valeu e até a próxima aula.